Então hoje a gente vai começar a leitura de Provérbios, capítulo 20. Então estamos há 20 dias fazendo a leitura dentro desse mês de novembro. Tá sendo muito bom, a gente tá aprendendo muitas coisas, tendo clareza do que é certo, do que não é, do que é de Deus, do que não é. E acredito que a maioria de nós está conseguindo trazer esse ensinamento para a nossa vida, para o dia a dia, lembrando que esse processo de aprendizado, né, é um processo constante, né, é para a vida toda. Então, é muito importante a gente continuar com essa disciplina, perseverança, de diariamente buscar palavras. Às vezes você mesmo pode pegar ali, né, um versículo, meditar sobre ele, refletir. E o que ajuda muito a gente a aprender, né, é a gente explicar para os outros. Então, né, falar sobre esses ensinamentos. E eu vejo assim, ó, em diversas conversas, em diversos momentos, vem um versículo, vem um ensinamento que dá para aplicar naquela situação. Então, assim, tem sido muito, muito bom. Vamos lá, vamos orar então, antes da gente iniciar. Fechar nossos olhos. Respira fundo, deixar pra lá tudo, né? Às vezes coisas que a gente tá pensando que vai precisar fazer no nosso dia, pra gente se concentrar aqui no momento presente. Querido Deus, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por essa quarta-feira, obrigada por podermos entregar os nossos primeiros minutos do dia a Ti. Colocamos nossa mente, nosso coração diante de Ti. Pedimos que a Tua sabedoria nos ilumine, nos dê compreensão enquanto a gente vai lendo a Tua palavra, que cada versículo, né, do Provérbios 20 que a gente vai ler hoje penetre no nosso ser, revele áreas onde a gente precisa crescer, né, ser transformadas, agir com discernimento. Ajude-nos a compreender a Tua vontade para a nossa vida, ajude-nos a viver com integridade, prudência, justiça. Então, que o Seu Espírito Santo nos guie, nos fortaleça a nossa fé, ensinando-nos a aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Versículo 1. O vinho produz zombadores. O álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Acho que em nenhum momento falou sobre isso, né? Ao longo de Provérbios, sobre a bebida. Na Bíblia ela não tem uma proibição, né? Não fala que é proibido a bebida, sobre o consumo da bebida alcoólica. Mas ela traz uma repreensão quanto à embriaguez, né? Quanto ao exagero. Então aqui fala, o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, né? E que quem é dominado pelo álcool não é sábio. Então, de fato, se a gente for pensar nas consequências do consumo do álcool, elas não são boas. Brigas de trânsito, mortes de acidente no trânsito, desavenças. Eu só consigo enxergar problemas em relação ao álcool. Eu não bebo, né, particularmente, mas eu sei que é muito difícil. Acho que, 90% das pessoas que eu conheço bebem, né? Aí tem o lado positivo, o que essas pessoas passam, né? Que ela fica mais alegre, ela fica mais desinibida, e às vezes isso acaba sendo como uma fuga, né? Às vezes a pessoa bebe para se soltar, para ficar mais, né, brincalhão, para falar mais, e às vezes a pessoa ela gosta dessa sensação que o álcool traz. Então assim, na Bíblia não proíbe o consumo, mas ela proíbe a embriaguez. Só que chega um ponto que é difícil saber qual que é essa linha, né, do consumo para embriaguez. Esse é um ponto. Que quando você consome, não consome, normalmente qualquer consumo mínimo já te tira do estado de consciência. O que eu vejo, né, que eu falo às vezes assim, você olha no olho da pessoa, eu consigo ver no olho da pessoa quando ela bebeu, tipo, ela não tá consciente dela mesma, né, então ela tira a pessoa de si. A Bíblia diz que o álcool leva você a perder o senso do correto. E de fato você perde um pouco, né? Desse senso e acaba muitas vezes criando problemas, fazendo o que é errado, né? E os casos de adultério, traição se dão muitas vezes por conta do álcool. A pessoa ela sai do estado, né, de sobriedade, de estar sóbria e perde um pouco a noção.
Então, ela é influenciada pelas sensações, pelas circunstâncias. Então, o álcool, ele te expõe, né, a estar mais suscetível ao pecado, né, a carne, ao pecado. Então, quando a gente começa a olhar para o álcool, a gente vê que é um perigo, né, e se é um perigo, na minha opinião, vale a pena ser evitado, né, por completo. Na minha opinião, Camila. Então, ele vai, às vezes, aprisionar as pessoas pela sensação que ele proporciona e não pelo gosto em si. Então, é importante rever sobre isso, pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Versículo 2, o furor do rei é como um rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. Os reis, eles representam a autoridade máxima. E na sua ira ele pode punir severamente. Então aconselha, né, o versículo traz para que a gente respeite a autoridade para evitar problema. Por exemplo, às vezes no ambiente de trabalho você vai desrespeitar o seu chefe, o seu superior, e às vezes as consequências disso pode ser uma demissão, prejudicando, né, a sua própria estabilidade. Então aqui o conselho é evitar problemas, né, respeitar autoridades. Versículo 3, evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Então, evitar discussões desnecessárias, né, conflitos, isso é sabedoria. Versículo 4, quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. Ó, de novo a preguiça. O preguiçoso evita o trabalho sobre qualquer desculpa. Então, ele vai ficar dando desculpa para não fazer as coisas, para procrastinar. Versículo 5, os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona, né? Então, as intenções das pessoas às vezes pode ser complexa, oculta, mas o sábio, né, quem busca essa sabedoria, consegue entender os verdadeiros sentimentos e motivos do outro. Então, além de se entender, ele também entende o outro, né? Tem empatia, olha às vezes uma situação, tem palavras corretas para falar ali. Versículo 6, muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável, né? Então, muitas pessoas dizem ser bondosas, mas ele traz aqui, né, que é raro encontrar alguém que é verdadeiramente fiel, né, e constante ali nas suas ações, né, que segue aquilo, principalmente aquilo que fala, né, age de maneira aquilo com que fala, com que acredita, porque muita gente só fala, né, então é importante ver as ações dessas pessoas. Versículo 7, o justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem os seus passos. Então, viver com honestidade, integridade, deixando um legado, né, para todas as pessoas, para os filhos, para os netos. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Então, o rei, além de trazer autoridade, ele é justo. Ele consegue julgar com sabedoria, eliminar a injustiça, né, manter a ordem. E aqui acho que ele traz também com uma sensação de autoridade, né, porque quando você vai se posicionando, buscando conhecimento, sabedoria, você vai tendo autoridade para isso, né, para julgar, para distinguir entre o mal e o bem. Versículo 9, quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Quem pode dizer, né? Para lembrar que a gente não é perfeito. A gente tem todas as falhas, a gente é pecador, a gente é ser humano, então precisamos ser humildes e reconhecer isso, né? Então, mesmo que a gente, né, tá aqui todos os dias, lendo a palavra, entregando os primeiros minutos do dia a Deus, né, tenta viver de maneira correta, também comete erros. E reconhecer isso é o primeiro passo, né, para buscar melhorar, perdoar os outros, não julgar. E às vezes a gente vai se colocando num lugar de sabedoria, num lugar de espiritualidade e se acha melhor do que as outras pessoas. E não existe isso, né? Não existe, ninguém é perfeito. Versículo 10, 2 pesos e 2 medidas.
toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Então, a gente falou, né, sobre como a gente trata as pessoas que não têm condições ou as pessoas que têm, independente de cor, de raça, de dinheiro. Não pode haver injustiça, né? Não pode ter medida para você poder tratar ou julgar as pessoas a respeito do que ela é ou de como ela se porta. Então, Deus valoriza a equidade, né? Versículo 11, até as crianças mostram quem são por conta da sua conduta, se agem de modo puro e correto. Então, as ações de uma pessoa, ela vai revelar o seu caráter, né? E isso desde a criança, ele traz aqui, né? Até as crianças mostram quem são. Então, as nossas atitudes, mais do que as nossas palavras, demonstram quem realmente a gente é, né? Então, a criança que vai estar ali ajudando os colegas, respeitando os professores, ela mostra que tem uma boa criação, um coração generoso. Do mesmo modo, nós adultos, né, com atitudes íntegras também a gente é reconhecidas, né, por nossa retidão. Versículo 12, então assim, dentro desses versículos que tá vindo, muito mais do que a gente falar o que a gente é ou deixa de ser, é a gente agir, né, de acordo com aquilo que a gente acredita. As nossas ações são as mais importantes. Versículo 12, ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Então, Deus, ele criou os nossos sentidos e ele espera que a gente use para discernir o que é certo e errado, né? Então, temos responsabilidade de ouvir e ver com propósito e cuidado. Então, alguém que ouve e observa atentamente pode evitar muitos problemas, né? Então, quando alguém está falando com você, quando alguém está te ensinando, isso em todas as áreas, né? No relacionamento, quando o outro está falando, você está atenta para ver o que o outro está falando, compreender para poderem melhorar. Numa reunião de trabalho, quando alguém está explicando algo, se você estiver atenta, compreendendo as necessidades do cliente, né, você vai agir com sabedoria. Então, ouvidos para ouvir, olhos para ver. Então, estar atentas, compreender, estar no momento presente. Versículo 13. Se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. Ai, gente, eu sempre falo que eu amo dormir. Olha isso. E agora vem aqui, ó, se você ama o sono, acabará pobre. Ah, meu Deus. Eu gosto de dormir, mas eu acordo cedo, né? A gente tá aqui todo dia. Mas, brincadeira. O que esse versículo ele fala? Ele fala pra gente evitar a preguiça, né? Gente, vocês veem? Ele fala as coisas e ele vai reforçando todo dia. Acho que Deus fala assim, ó, eu sei que é difícil, né? Igual pra criança. Quantas vezes a gente precisa falar a mesma coisa pra criança poder aprender? Acho que Deus fala, deixa eu repetir umas 400 vezes, né? Sobre, você sabe, buscar conhecimento, não ter preguiça, fazer as coisas corretas para que eles possam entender, né? Então, evitar a preguiça, dormir demais, né? Buscar o descanso exagerado pode levar à pobreza. Então, trabalho diligente, né? Traz provisão. Então, quem se dedica, né, vai ser recompensado com uma vida próspera. Lembrando que isso de maneira inteligente. Versículo 14, o comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta a vantagem de seu bom negócio. Tá falando sobre a negociação desonesta. Então, algumas pessoas ficam depreciando as coisas na hora de comprar para conseguir um preço melhor e depois acaba se orgulhando da vantagem que conseguiu. Então, eu acho que na questão é ser honesto, ter uma negociação justa, né? Pedir, às vezes, um desconto, porque às vezes tem coisas que, na internet tá mais barato, tá tudo bem você pedir desconto, mas não algo para prejudicar o outro e também não ficar se gabando, né, disso depois. Versículo 15, as palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grande quantidade de ouro e rubis. Então, de novo, ele aqui trazendo, né, o conhecimento e a sabedoria são muito mais valiosos que bem material, né?
ter alguém que é sábio à nossa volta é a maior riqueza que a gente pode ter. Então, em algum versículo, capítulo, eu não lembro, falou, se você perder tudo, se você tem sabedoria, você vai lá e constrói tudo de novo. Versículo 16, quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo, ele ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Sobre fiador também, acho que a gente já leu mais de 5 versículos sobre não emprestar, ele insiste nisso, né? Não emprestar o dinheiro, ainda mais se a pessoa não for conhecida. Será que o povo empresta muito dinheiro? Ele frisa bastante sobre isso. Então, não emprestem dinheiro para uma pessoa que não é conhecida. É melhor você sentar com ela e ajudar ela a mudar a mentalidade dela em relação ao dinheiro. Porque se ela não tá tendo dinheiro, às vezes, para fazer alguma coisa, né? Porque o fiador, você precisa ser quando a pessoa, às vezes, não tem o cheque calção ali, ou quando o nome dela não é bom, enfim. Ficar atentas em relação a emprestar o dinheiro, principalmente para quem não conhece. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como a areia na boca, né? Aquele que rouba, conquista algo sem ter o sacrifício, pode ser que seja até bom ali no começo, mas depois vai ficar ruim, né? Então, nada que você rouba vai permanecer com você. Isso em todos os sentidos, das pessoas que roubam mesmo, de você fazer as coisas erradas, né? Então, um exemplo, um funcionário que às vezes mente sobre o seu desempenho para ganhar elogio, né? Para parecer bem sucedido no começo, quando na verdade depois vai aparecer e ele vai ter as consequências e perder credibilidade. Então, não só no sentido de roubar, mas de fazer as coisas, falar algo que não é o que é correto, né? Versículo 18. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. De novo, falando sobre buscar conselhos, né? Então, antes de agir, principalmente em situações mais desafiadoras, é sempre importante buscar esse conselho, né? Agir com cautela. E esse princípio ele vale para todo tipo de decisão, né? E lembrando sempre que saber essa pessoa que você vai buscar conselho, né? Buscar conselho de quem é sábio, de quem tem conhecimento a respeito do assunto, né? Que você quer entender sobre empreendedorismo, é importante. E é uma pessoa que tem conhecimento a respeito disso, relacionamentos, uma pessoa que tem conhecimento disso, dinheiro, uma pessoa que tem, né, conhecimento a respeito disso. Versículo 19, o fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais, né? Então, o ser humano, ele tem essa afeição pela fofoca, né? Então, a nossa natureza pecaminosa gosta disso. Então, além de não fazer fofoca, né, é não conviver com essas pessoas que falam mal dos outros. Então, a ambiência, né, ficar mais atenta, tá na Bíblia, ó. Não conviva com quem é fofoqueiro. Versículo 20, quem insulta o pai ou a mãe terá a sua luz apagada na mais absoluta escuridão, né? Então, honrar pai e mãe, né? Ele fala que sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Então, que o oposto de honrar pai e mãe fala até da morte física, né? Morte espiritual. Então, valorizar os pais, né? Tratar eles de maneira correta, cuidar deles, também trouxe isso no versículo de ontem. E às vezes é difícil, né? Às vezes tem filhos que não se dão muito bem com os pais, às vezes, e fala o honrar o pai até... às vezes o pai fez coisas ao longo da vida que não foram boas, e mesmo assim a gente precisa honrar ali o pai e a mãe. Versículo 21, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção final. Olha isso, a herança obtida antes da hora. Então, às vezes, a gente querer algo antes do tempo é perigoso, né? Estar em um lugar e não estar se sentindo reconhecida por isso, recompensada por isso, não é bom. Porque tudo é no tempo de Deus. Então, se você, né, tá trabalhando, tá fazendo as coisas corretas, é que às vezes Deus ainda tá trabalhando no nosso caráter, na nossa humildade. Então, a gente não precisa do reconhecimento do outro, a gente precisa servir a Deus. E aquilo que a gente que está prometido para nós, a gente vai receber dele. A gente não vai receber antes da hora para o nosso bem. Então, ele nos capacita antes de receber, né? Então, buscar conhecimento, sabedoria, para quando vier as bênçãos, a gente
saber lidar com isso. Tanto o dinheiro quanto o relacionamento, Deus ele vai nos preparando. Né? Não diga, vou me vingar deste mal. Espero o Senhor resolver a questão. Então, não procurar vingança. Né? Na vida real, a gente tem que evitar esse tipo de sentimento, né? De ver o mal voltando para a pessoa, ou que, nossa, que ela colha tudo isso que ela tá plantando. Isso é com Deus, Deus que vai trabalhar aquilo dentro da pessoa, né? Porque às vezes uma pessoa fez algo para você, por exemplo, às vezes ela fez algo para mim, tá? E aí eu fico desejando mal para ela, que aquilo aconteça com ela, que ela tem que sentir isso que eu tô sentindo, enfim. E às vezes a pessoa, ela passou, né, um tempinho, ela já se arrependeu pelo mal que ela fez, né? Ela já se arrependeu diante de Deus, ela já se humilhou, ela já serviu. E às vezes a gente ainda tá desejando mal para ela, a gente não conhece todo o contexto. Então por isso que é difícil fazer a justiça com nossas próprias mãos, né? A gente tem que deixar isso para Deus, né? Versículo 23, a desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Então, fazer as coisas corretas e às vezes coisas pequenas, né, no nosso dia a dia ali, né? Por exemplo, às vezes uma sonegação de imposto, ou uma mentira, ou algo que, né, você tá sentindo no seu coração aí que não é correto. Então tá tudo bem. O que aconteceu daqui para trás, vamos pedir perdão para Deus, pedir misericórdia dele, mas a partir de agora a gente pode fazer diferente, né? Ver o que a gente tá fazendo de errado e caminhar de maneira correta. Né? Versículo 24, é o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Por que a gente quer entender tudo, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que ainda às vezes eu não tô lá? Por que eu tô sofrendo dessa maneira? Né? Uma vez que Deus ele tá à frente, a gente não tem como entender tudo. É Ele que determina, então dificilmente a gente vai entender o processo. Né? É Ele que tá no controle. Então assim, a gente tem que fazer o quê? A nossa parte, agir, né? Colocar em prática, ter ação. E Deus ele vai nos ajustando, né? Ele vai nos alinhando a nossa vida no caminho que a gente deve seguir. Versículo 25, é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Então, quando você vai prometer algo para Deus, Deus, agora eu vou fazer tantos dias de jejum, vou orar, vou ler a Bíblia todo dia, para não prometer o que a gente não vai conseguir cumprir, né? Então, quando a gente se propõe algo a fazer, coloca na frente de Deus e não tem condições de fazer, isso não é bom. E Deus, ele não quer que a gente... Isso daqui não é, Deus quer que a gente faça isso, não, né? Isso daqui não vai ter pontos a mais com ele. Mas se você falar, Deus, se eu não fizer isso ou aquilo, e vou agir da maneira correta, o Senhor vai me dar aquilo. Não é sábio a gente colocar condições para conquistar coisas de Deus. Né? Eu vou ficar assim tantos dias para que o Senhor prospere na minha vida. Não é sábio fazer isso. E quando a gente promete algo para Deus, tem que ser do nosso coração, né? Porque a gente quer melhorar. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Versículo 26, o rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. Né? Discernir o que é certo, errado, o que é bom e é ruim, né? Para que Deus possa reinar sobre nós, sobre a nossa vida. A gente precisa discernir o que é certo e errado. Versículo 27, a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Então, ter conhecimento de Deus a respeito de tudo é importante a gente, porque assim, quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca a palavra, a gente tem conhecimento do que é certo e do que é errado, certo? Quando a gente vai fazer oração e conversar com Deus, pode ser que às vezes a gente queira esconder alguma coisa de Deus, né? Então a gente conversa com ele, fala sobre aquilo que a gente quer. Então aqui ele tá falando, não deixe nada escondido de Deus, porque ele conhece tudo.
Então, a gente tá aprendendo, né, coisas, o que é certo e errado. Às vezes a gente pode ficar com vergonha ou, sei lá, querer deixar as coisas escondidas dele. É melhor a gente ser sincera com Deus nas nossas orações. Então, a gente precisa falar da nossa vulnerabilidade, porque quando a gente coloca luz naquilo que às vezes a gente precisa trabalhar, Deus, ele ajuda a gente a agir, né, naquela fraqueza, naquele ato que às vezes a gente não consegue trabalhar sozinho, às vezes a gente tem vergonha daquilo. Então, revele todas as suas intenções ocultas a Deus. Versículo 28, bondade e fidelidade protegem o rei, seu trono é firmado pelo amor. Então, tem ações de fidelidade, bondade, que aí a gente vai estar protegidas, vale muito mais do que o exército gole do rei, né? A bondade e a fidelidade protegem muito mais ele do que o próprio exército. Versículo 29, a glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. O jovem, ele tem mais força, né? Mas o idoso, ele tem mais sabedoria. Então, valorizar a fase que a gente está, tanto o jovem quanto o idoso, e buscar a sabedoria em todos os momentos para colher bons frutos disso. Nosso último versículo, versículo 30, o castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Às vezes a disciplina, né, muitas vezes ela é necessária para corrigir os caminhos e purificar o nosso coração. Muito bem, terminamos. Ele trouxe de volta, né, relembrando vários versículos a respeito de ser fiador, a respeito da preguiça, a respeito de sermos honestas, buscarmos conhecimento, e o versículo diferente que trouxe foi a respeito da embriaguez. Acredito que esse foi o mais diferente. Não deixar nada escondido ao Senhor, né? Entender que tudo é no tempo dele, que a gente precisa fazer a nossa parte, mas ter paciência, que a gente não vai entender o processo, né? Que é a herança obtida antes da hora. Então, a gente não querer ter o que é nosso antes do tempo. A gente não vai estar preparada para isso, certo? Bom, então é isso. Vamos lá orar para a gente poder encerrar a nossa leitura e iniciar o nosso dia, né? Ir para o nosso trabalho, né? Poder começar o nosso dia da melhor maneira possível. Pode fechar os seus olhos. Coloca um sorriso no rosto. Vamos agradecer a Deus por este momento. Obrigada, Senhor. Senhor que é misericordioso, santo, amoroso. Obrigada por este momento de reflexão e aprendizado na Tua palavra. Obrigada por cada ensinamento, né? Obrigada por nos lembrar do valor da sabedoria, da integridade, do autocontrole. Pedimos que o que lemos aqui e aprendemos se torne uma realidade na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver conforme esses princípios, né? Que o Senhor nos dê força para fazer escolhas justas, né? Sermos honestas em tudo que a gente faz, tratar os outros com bondade, com respeito, com igualdade, né? Que a Tua sabedoria continue a guiar os nossos passos, que a gente possa refletir o Teu amor e a Tua justiça no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, né? Que Deus coloque as pessoas certas na sua frente, as palavras certas na sua boca, né? Que Deus te proteja, coloque seus anjos à sua volta, te proteja de todo mal, e que a gente possa servir de bênção na vida de todas as pessoas à nossa volta. Fiquem com Deus e até amanhã.